Fala pessoal, mais um dia gravando vídeos com o intuito de melhorar minha oratória, ser mais comunicativo, mais eloquente e, consequentemente, para passar informações, ensinar pessoas e aprender também, né? Porque o ato da gente aprender alguma coisa se fundamenta ensinando, né? Então, assim, o que eu vou falar sobre hoje é justamente sobre estudo, né? Então, hoje eu aprendi uma coisa que é muito interessante, que existem a forma de estudar, a forma correta de estudar. A gente vai para uma aula, a gente não vai para aprender, a gente vai para entender, né? Como é que a gente entende uma aula? A gente entende com os olhos e com os ouvidos, certo? O ato de aprender é conosco, né? A gente estudando sozinho, autodidata, né? E qual é a forma correta de estudar? A forma correta de estudar é estudar pouco, mas todo dia. E quanto? Quanto é esse pouco? Esse pouco vai de cada personalidade, vai de cada pessoa, resumindo. Então, existem pessoas que conseguem estudar 4 horas, existem pessoas que conseguem estudar um pouco mais. E como é que você vai descobrir isso? Você vai ter semanas que você vai estudar mais e você vai perceber que choveu no molhado, você não absorveu tanto quanto gostaria, né? E vai ter semanas que você estudou pouco e que poderia ter feito um pouco mais. Então é muito uma questão de autopercepção, sabe? E além disso, além de ser de cada um, né? É interessante estudar, por exemplo, 30 minutos, descansa 10, depois faz 30, depois faz 10. E aí você pode esticar um pouco a corda também, por exemplo, pode estudar 40 ou 50 minutos, vai muito do bom senso de cada pessoa, sabe? E além disso, você pode esticar um pouco também o intervalo de descanso, né, de 15 a 20 minutos, mas não mais que isso, sabe? Não tem problema, por exemplo, dormir, tirar um cochilo, na verdade, pós-almoço, desde que seja no máximo 20 minutos, né? Porque o ato da gente dormir, a gente vai apagar a memória, né? Eu vou entrar um pouco nisso também. E aí o que acontece? A gente estudando dessa forma, as coisas se tornam mais eficazes e mais eficientes também. E não é a quantidade que define o estudo, é a qualidade do estudo em si. Então, no caso é o seguinte, quando a gente está nessa questão de descanso, tem que ser um descanso longe de telas, sabe? Por exemplo, dá uma caminhada, vai no banheiro, toma uma água, toca um instrumento, faz uma atividade física, faz um alongamento, algo do tipo, desde que seja longe de telas, desde que seja longe de qualquer smartphone, computador, televisão, o que for. Esse é o descanso eficaz para um estudo produtivo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque é o seguinte, nosso cérebro é como se fosse, fazendo analogia mais uma vez com o computador, a gente tem 2 sistemas, né? Então, eu não sou um especialista, mas assim, eu aprendi sobre isso recentemente. E, no caso, a gente tem no sistema límbico, o hipocampo, que é a região onde a gente tem uma memória de rascunho, digamos assim, ou seja, é como se fosse uma memória RAM, né? Justamente, a memória RAM, ela é uma memória de rascunho, certo? Então, por exemplo, se der uma queda de energia, o computador desligar, você estava escrevendo alguma coisa num editor de texto, por exemplo, você vai perder aquilo ali. Agora, se você estiver salvando o que você colocou, o ato de salvar, isso aí vai ser fundamentado no HD, né, no hard disk, disco rígido, que é a memória justamente de longa duração e que de fato salva o que você colocou, por exemplo, naquele editor de texto, né, seguindo a nossa analogia. Então, o importante no nosso cérebro não é salvar no sistema límbico, no hipocampo, que é onde está a memória RAM, porque é uma memória de rascunho, né, como eu disse, é uma memória com baixo processamento, né, ou seja, ela tem pouca alocação de recursos, a gente consegue armazenar pouco, e sim, a gente tem que armazenar no nosso HD, que fica mais a casca do cérebro, digamos assim, ou seja, é no córtex. E além disso, a gente também
Sim, é por isso que, tipo, a gente precisa dormir, né? Que é para resetar e limpar o nosso hipocampo, nosso sistema límbico. Com isso a gente vai fundamentar, é como se fosse assim, um carro, e aí no ato de dormir, a gente está trocando o pneu desse carro, né? É como se o cérebro estivesse dizendo, opa, vamos dormir, precisa dormir. E aí, no ato de dormir, você está trocando o pneu. E aí a gente tem alguns estágios do sono também, né? A gente tem o deep, tem o REM, que é onde a gente sonha também. E aí, por exemplo, no deep é um sono profundo, quando a gente não está sonhando. É o momento que a gente tá, o cérebro está dizendo para nós, ó, a gente está precisando trocar o pneu aqui. E esse trocar o pneu seria o quê? Seria limpar essa memória de rascunho, né? Essa nossa memória RAM. E aí, quando a gente entra no estado de sonho, ou seja, nosso sono REM, a gente de fato está fazendo esse descarte, tá? A gente está separando o joio do trigo, né? A gente está dando a César o que é de César, no sentido de isso aqui tem que ir para a memória de salvamento, digamos assim, isso aqui tem que ser descartado. É por isso que muitas coisas a gente esquece, porque aquilo ali está sendo descartado e não indo para a memória efetiva, de fato, né? Memória HD. E é justamente no sonho REM que a gente está fazendo esse processamento, como é que eu posso dizer, essa rejuvenescção do... Não seria nem isso. Nosso filtro de informações, né? Então, por isso a importância de estudar pouco, mas todo dia, e um estudo de qualidade, né? E como é um estudo de qualidade? O estudo de qualidade é simplesmente você tá escrevendo, fazendo alguma coisa, que é justamente aí que você aprende. Na aula, a gente assiste a aula, a gente escuta, vê, ou seja, a gente entende. E quando a gente está estudando sozinho, fazendo alguma coisa que a gente está fundamentando o aprendizado, né? A gente está descobrindo, é aí que você aprende, sabe? E uma forma muito efetiva comigo, que funciona, é escrever em um papel. O ato de escrever, você vai estar forçando as suas redes neurais, né, do cérebro, que aquilo ali tem que ser armazenado, aquilo ali tem importância, sabe? E muitas vezes não, o que fundamenta a importância são os nossos sentimentos, por exemplo, sentimentos de alegria, de tristeza também, deixa eu ver outro... sentimentos que não sejam neutros, né? Por exemplo, sentimento de tédio, a gente tá dizendo para o nosso cérebro que aquela informação é uma informação de curto prazo, não é importante, sabe? Então, as nossas emoções, o nosso lado mais emocional é que determina esse armazenamento, né? E esse armazenamento é justamente, né, na questão dessas redes neurais, né? É o que vai, como é que eu posso dizer? O que vai transformar nossas redes neurais, é o que vai fundamentar o nosso cérebro. Aí algumas dicas que eu uso e funciona justamente, o ato de escrever, você pode até descartar o que você escreveu, porque não é o importante não é o que você está escrevendo ali. Você escrevendo, você está fixando. É isso. Você está dizendo ao seu cérebro que aquela informação é importante. E também, outra coisa também é fazer multiple choice, ou seja, questões de múltipla escolha diante do que você escreveu, isso fundamenta. Outra coisa também, ensinar. Quando você ensina, você fundamenta o que você está aprendendo. Então, são fatores muito importantes. Outra coisa também, exercício físico ajuda muito. E uma das coisas mais importantes, que é o nosso remédio natural, o sono. O sono é muito importante, justamente, que é um processo que está fazendo de descarte e filtro, né, de informações do nosso cérebro. Então é isso, essa é a informação que eu queria trazer hoje, que eu acho interessante, e isso pode ser para futuras gerações, para filhos também, e com certeza eu vou estar revendo esse vídeo aqui, e espero que seja interessante, que possa ajudar outras pessoas também esse vídeo. Valeu, um abraço.